Amém? Então hoje a gente vai ter Santa Ceia, pessoal, e essa mensagem, na verdade, a gente pregou ela há quase um pouco mais de um ano atrás, parte dela, não toda. Hoje a gente está acrescentando algo que a gente não tinha na vez passada que a gente pregou, mas a gente vai estar pregando sobre mais ou menos aquilo que a gente pregou, pegando aquilo que a gente pregou há um ano atrás. Então talvez vocês que estão aqui há mais de um ano, vocês vão lembrar de algumas coisas que a gente falou e tal. Mas eu quero crer que Deus vai renovar algo em nós, porque toda vez que a gente é lembrado de algo, de alguma verdade sobre Cristo, algo novo acontece. É a mesma coisa quando a gente lê um versículo. Você pode ler um versículo uma vez, Deus fala com você, você lê o mesmo versículo, e Deus fala com você em uma situação diferente, através do mesmo verso, dentro do contexto, tá? Você não fala do contexto, porque Deus não fala do contexto, mas dentro do contexto Deus fala com você na situação que você está vivendo. E hoje, porque a gente vai ter Santa Ceia, se eu perguntasse você que está aqui hoje, por exemplo, o que significa essa celebração da Santa Ceia? Se eu chegasse para você antes de você poder ceiar e falar assim, cara, me responde o porquê que você está fazendo isso. Qual que é o significado disso que você está fazendo? Qual que é a importância disso que você está fazendo? Existe algum valor real naquilo que você está fazendo? Ou é só um ritual que a gente observa, porque é algo religioso que a gente faz, a igreja sempre fez ao longo de 2000 anos de história? O que é a Santa Ceia? O que a Santa Ceia simboliza, representa? E qual que é o objetivo de Cristo em poder estipular e comandar a sua igreja a observar essa celebração? Perguntar se você saberia responder isso, porque eu acho que é de extrema importância a gente poder saber responder por que a gente celebra a Santa Ceia. Nós acreditamos que Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, onde crentes, aqueles que têm a revelação de quem Cristo é, têm um relacionamento pessoal através do arrependimento e fé em Jesus Cristo, comem o pão, que significa o corpo do Senhor que foi dado ao seu povo, e bebem o cálice do Senhor também, significando a nova aliança pelo sangue de Cristo, que foi vertido, que foi derramado na cruz por mim, por você e por todos aqueles que creem em Jesus. Então, a Santa Ceia a gente faz, um memorial daquilo que Cristo fez. Então nós fazemos isso em memória do Senhor, e quando nós fazemos isso em memória do Senhor, nós proclamamos a sua morte até que Ele venha. Então há um aspecto da gente poder lembrar do que aquilo que Cristo fez, e isso aqui de novo nos encher de vida, nos encorajar, porque a gente está lembrando daquilo que nos salvou, do ato definitivo que Cristo fez na cruz por nós, na sua vida, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição. E ao sermos lembrados disso, a gente é encorajado mesmo, nossa fé é exercitada, mas a gente também está proclamando para aqueles que não conhecem ainda, que não só Cristo morreu, mas que Ele também há de voltar, porque essa celebração é feita até que Cristo volte novamente. Então isso é Santa Ceia. Então há benefícios espirituais para aqueles que comem e bebem de maneira digna. Não que o pão tenha um poder sobrenatural, não que o copinho de suco de uva vire de fato o sangue de Cristo, ou então o pão vire de fato o corpo de Cristo. Não que o Espírito Santo de Deus esteja no pão, ou esteja no vinho, no suco de uva, no que você usar para representar o sangue de Cristo. Não que seja isso a verdade. Mas o fato é que há benefícios espirituais para aqueles que comem e bebem de maneira digna. Por quê? Porque pela fé nós somos nutridos com os benefícios que Ele obteve pela sua morte, porque nós somos lembrados daquela grande obra que Ele fez em nosso favor. E ao sermos lembrados, a gente é de novo colocado no local de gratidão, entende a misericórdia que Deus teve para com a gente em Cristo Jesus. Amém? Entendem por que existe benefício? Então o benefício é o quê? O benefício de a gente é edificar a nossa fé, porque a gente lembra daquilo que Cristo fez em nosso favor. Não porque a Santa Ceia em si tem algum poder ou alguma graça em si para poder nos dar algum favor com Deus. Entenderam aí, pessoal? Tá bom. Então, qual é o contexto bíblico da Santa Ceia, pessoal? Se a gente puder olhar para a Bíblia como um todo, a gente crê que Santa Ceia, gente, ela tem a sua sombra, se eu posso dizer assim, lá no Velho Testamento ainda. Porque é importante estabelecer que a nossa fé também é uma fé, gente, histórica. O cristianismo não é a fé baseada em mitos
ou fábulas, mas é uma fé baseada em pessoas reais, que viveram reais, em fatos que de fato aconteceram, em eventos que de fato aconteceram, que tomaram lugar na história, que foram documentados, que foram testemunhados por várias testemunhas. Então, a nossa fé cristã é uma fé que é histórica. Então, ela não é baseada em fábulas, ela é baseada em eventos e pessoas que realmente existiram. E a Santa Ceia, como parte da nossa fé cristã, não é diferente. Ela é baseada em eventos que de fato aconteceram e em pessoas que de fato existiram. Porque a fé cristã tem essa natureza. E a Bíblia ensina que as coisas do Antigo Testamento elas serviram de sombra para as coisas da Nova Aliança. Em outras palavras, existiam coisas que eram relatadas no Velho Testamento ali, que apontavam para uma realidade maior do que aquela que se acontecia no contexto que essa passagem se encontra na Bíblia. Está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, a gente vê de como Israel foi chamado de fora do Egito. Israel foi chamado de fora do Egito por quê? Porque apontava para Jesus, porque Jesus seria um refugiado do Egito, e Jesus também seria trago de fora do Egito, chamado por Deus para poder voltar na terra prometida, a terra de Israel, a Israel, a nação de Israel, e a libertar o seu povo. Moisés é um tipo de Cristo que apontava para um libertador maior, um libertador que alcançaria mais do que uma libertação política ou geográfica, mas que apontaria para uma libertação que era espiritual, uma libertação que seria eterna. Então, o Velho Testamento, ele são sombras das coisas que haveriam de vir. Isso é bem claro para a gente, é a Bíblia que fala isso, não é algo que eu inventei, é Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala sobre isso. Agora, se isso é fato, a Páscoa também, que é um relato bíblico para a gente no Velho Testamento, não foge dessa verdade. Ela aponta para o verdadeiro livramento da morte que a gente só pode obter através de Cristo. Lembra da história da Páscoa, pessoal? Lá no Êxodo, é a última praga do Egito, que é a morte dos primogênitos. Vocês lembram disso? Deus veio para o povo e falou assim: o negócio é o seguinte, agora vai ter a última praga, vocês vão ser libertos, e eu vou mandar um anjo que vai matar todo o primogênito do Egito. Para vocês serem livres, vocês matam um cordeiro, escolhe o cordeiro, separa o cordeiro, mate o cordeiro e marca a sua casa com o sangue do cordeiro, a fim de que quando o anjo passar para poder matar os primogênitos, ele veja a marca do sangue do cordeiro ali e ele passe por cima da casa de vocês. Então aquele livramento do povo de Israel apontava para uma realidade maior, que era a libertação do povo de Deus em Cristo Jesus. Então, no capítulo 12, que nós vemos essa história, capítulo 12 de Êxodo, nós vemos esse relato da primeira Páscoa a ser celebrada, e é impressionante notar como que ela aponta para as verdades que a Santa Ceia nos fazem lembrar. Sério, o que aponta para o memorial que a gente observa na Santa Ceia. Olha, vem comigo, versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo. Na Páscoa, o que os israelitas tinham que fazer? Eles tinham que separar um cordeiro. Então, na Páscoa, o cordeiro deveria ser escolhido. Nós celebramos na ceia, na Santa Ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser sacrificado em nosso favor. Olha o que fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A sombra do Antigo Testamento apontava para um cordeiro que seria escolhido por Deus para poder tirar também o pecado de todo o seu povo. A gente lembra disso na ceia. A gente vê no versículo 6 que esse cordeiro, depois de ser separado por todas as famílias de Israel, ele deveria ser sacrificado à tarde. E Jesus, depois de ter sido separado, ele também foi sacrificado por todo Israel, como nós vemos em Mateus capítulo 22, 23, quando todo o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele também foi crucificado por todo o povo. João 19, versículo 13 a 14, nos diz que Jesus foi crucificado enquanto eles lembraram, enquanto os judeus estavam preparando a Páscoa. Incrível isso.
Porque Jesus foi sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no dia da Páscoa, no dia que os judeus estavam sacrificando aquelas ovelhas, lembrando daquele sacrifício, daquele livramento que Deus deu para eles lá no Egito ainda. Eles estavam observando a sombra da realidade que estava debaixo do nariz deles, eles não conseguiam contemplar que Jesus Cristo, aqueles que estavam sacrificando ali, era de fato o Cordeiro de Deus escolhido desde antes da fundação do mundo para libertar e para poupar a vida do povo de Deus. Veja a semelhança naquilo que a gente está vendo aqui. Então, o Cordeiro deveria ser separado, sacrificado. O povo estava fazendo isso. João vai dizer para a gente, no versículo 13 e 14, que foi no dia do preparo do Cordeiro, no dia do sacrifício do Cordeiro, que Cristo foi crucificado. É incrível pensar sobre isso. Pensar que enquanto eles lembravam do que Deus tinha feito no passado, que era para apontar para o Messias, para o Cristo que viria, eles falhavam em reconhecer a grandeza do momento em que eles mesmos estavam vivendo. Eles estavam cumprindo, estavam trazendo à tona a realidade das coisas que o Velho Testamento apontava diante dos olhos deles. Eles não estavam percebendo a grandeza daquilo que estavam passando. No versículo 7, no relato da Páscoa, os israelitas eles deveriam passar o sangue, no capítulo 12 de Êxodo, tá, pessoal? No relato da Páscoa, os israelitas deviam passar o sangue nos umbrais das suas portas, das suas casas, para que quando o Senhor saísse para ferir os egípcios, eles diferenciassem entre os que tinham as casas marcadas com o sangue do Cordeiro dos que não tinham uma casa marcada. Se não tivesse a casa marcada, ia entrar direto na sua casa, ia haver morte, porque Deus havia escolhido livrar o seu povo pela marca do sangue do Cordeiro. Por que isso? Porque o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de se cumprir de forma real, daquilo que é o principal. Então, da mesma forma, quando Jesus Cristo derramou do seu sangue na cruz, gente, nós obtivemos a condição de poder ser marcados também pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos livra também da morte. E na Santa Ceia, você está lembrando quando você está tomando aquele cálice, que é o quê? Esse é o sangue de Cristo, que eu estou lembrando, o sangue de Cristo é que tira o meu pecado, que me lava da minha culpa, que me poupa da morte. Se hoje eu tenho vida eterna com Deus, é porque o sangue de Cristo foi derramado por mim. Eu tenho a marca do Cordeiro em mim. Isso que você está lembrando da Santa Ceia. Cara, é maravilhoso demais a gente poder parar para pensar sobre um simples memorial tão poderoso que é. Você está lembrando de algo que Deus fez na história em seu favor, em cumprimento de uma sombra que foi escrita há 3 a 4 mil anos atrás. Deus veio trazer a realidade em Cristo Jesus, e hoje a gente está olhando para trás, ao ceiar, a gente está olhando para trás e declarando: Senhor, muito obrigado, porque o seu sangue, Deus, me lava Deus, de todo o pecado. Muito obrigado, Jesus, porque por mais sujo que eu estava, o Senhor me faz mais alvo do que a neve. É maravilhoso saber disso. No versículo 7 a gente vê essa semelhança aqui. No versículos 8 a 11 do capítulo 12, os israelitas deveriam comer do cordeiro sem deixar que nada sobrasse. Depois, deveriam comer vestidos também e prontos para a transformação do seu povo, porque logo que comesse aquele cordeiro que deveria ser sacrificado, Deus ia libertar o povo. Deus ia libertar o povo. Logo após eles terem aquela grande livramento e ter seus primogênitos poupados da morte pela marca do Cordeiro, Deus ia livrar. Eles deveriam ceiar e celebrar ali com roupas de viagem, porque a libertação seria iminente. O que estava trazendo era agora. E a gente vê que com o sustento daquela refeição, os israelitas eles marcharam livres da escravidão que os tinha afligido durante aproximadamente 400 anos. Eles ficaram escravos no Egito. E da mesma forma, a gente vê que quando Jesus derramou o seu... da mesma forma que a gente vê que nós também, assim como o povo deveria comer o cordeiro total, a gente também tem que receber Jesus Cristo de forma que, gente, a totalidade de Cristo. Nós também temos que receber essa totalidade de Cristo em nós por meio de quê? De uma submissão completa. De uma submissão completa mesmo, uma entrega total, de obediência ao pé da letra, celebrando a Santa Ceia. Nós somos lembrados que Deus mudou a nossa
condição de escravidão do pecado para liberdade em Cristo. Quando a gente está ceando, a gente não está tomando suco de uva e comendo um pedaço de pão que não mata a fome de ninguém. A gente está, na verdade, lembrando do sangue precioso de Cristo que foi derramado na cruz. Nós estamos, de fato, lembrando da liberdade que Cristo nos comprou com o seu sacrifício, nos tirando da escravidão do pecado, do diabo, da morte, e nos colocando em sua maravilhosa luz, onde a gente não é mais inimigo de Deus, mas a gente agora é filho do Deus Altíssimo, por meio da fé em Cristo Jesus. A Santa Ceia é algo poderoso para poder edificar a nossa fé. Que nós somos lembrados dessas verdades. Quando você pegar o seu cálice hoje, quando você pegar o pãozinho que você vai comer, lembra daquilo que aquilo ali simboliza. Você foi livre da escravidão pelo sacrifício de Cristo. Assim como o povo no Egito, eles foram livres no dia que eles tiveram aquela marca do cordeiro sobre as suas portas. No mesmo dia, nós também fomos livres da escravidão, quando Cristo morreu por nós na cruz. Nós também tivemos a nossa sorte mudada e transformada, quando Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. Quando Ele entregou seu corpo, quando Ele derramou seu sangue, nós tivemos nossa sorte transformada. Versículo 43 e 48 de Êxodo, capítulo 12, sobre a Páscoa ainda, ensina que se alguém quisesse participar da Páscoa, os judeus, eles deveriam ser circuncidados. A Bíblia também ensina que um deve ter a marca de Cristo para poder participar da Santa Ceia. É por isso que nós, como igreja, sempre pregamos também o quê? Uma mensagem de arrependimento, de reconciliação, de fé. Para quê? Para que a Santa Ceia simbolize de fato aquilo que ela simboliza na vida daqueles que estão ceando. Por quê? Porque senão você vai estar tomando um copinho de suco que não vai de nada e um pedacinho de pão que não mata a sua fome. A Santa Ceia só faz sentido para aqueles que tiveram a vida salvas por Cristo, aqueles que depositaram a fé em Jesus Cristo. É por isso que a Santa Ceia é só para crente mesmo, só para aqueles que creem. Por quê? Porque são para eles que faz sentido todo esse momento memorial. Para aquele que não conhece Cristo, não faz sentido. E não representa algo de fato que é valioso para ele. É por isso que Santa Ceia, gente, ela é para aquele que é crente. Então, de quem tem a responsabilidade de poder decidir quem é crente? É minha, da igreja? Não. A responsabilidade é do indivíduo. Porque o próprio apóstolo Paulo falou o quê? Examine-se a si mesmo. Ele não tem que estar vigiando você, irmão, você não pode tomar Santa Ceia, não. Você é crente, mas é mais ou menos. Você não é irmão, não, você é primo. Não pode fazer isso. Isso não é meu dever. Eu nem quero isso para mim. Por que isso? Eu não quero pegar a responsabilidade que Deus coloca no indivíduo e colocar na gente como igreja. Por quê? É antibíblico, vai gerar um monte de legalismo e vai gerar um monte de problema que é desnecessário para mim também, para a pessoa. É melhor fazer o que? Deus, eu quero confiar que o Espírito Santo de Deus conversa com todos aqueles que são seus e o Senhor coloca no coração deles. Agora, existe o chamado, você poder se examinar. Examine-se. Agora, se você se examinar e ver que, cara, esse simbolismo aqui não é representativo do que eu acredito, do que eu sou, é só você repreender seus pecados, depositar em Jesus Cristo e falar, cara, eu quero que o sangue de Cristo purifique mesmo dos meus pecados. Eu quero sim que o sacrifício da cruz, o corpo do derretido da cruz, também inclua as minhas transgressões também. Sim. Também leve sobre ele a minha condenação. Para quê? Para que eu possa estar em Cristo, e estando em Cristo, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram. Estando em Cristo, já não há mais condenação para mim, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Está claro, está muito complicado. Se é complicado aí, pessoal, eu estou crendo que o Espírito Santo de Deus me ajuda. Outra coisa, quando a gente chega no Novo Testamento sobre a Santa Ceia, nós vamos ver que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles reportam a última ceia que Jesus Cristo teve, onde que ele colocou isso como regra para a igreja. Os três relatam sobre isso. Todos eles escrevem Jesus dando graças e partindo o pão e abençoando também o copo, a bebida que representava o seu sangue.
E os dando também aos seus discípulos, dizendo que o pão é o corpo dele e o cálice é o sangue da nova aliança. Todos eles relatam isso. E Lucas ainda vai além. Lucas, que é, no capítulo 22, versículo 19, ele relata para a gente que Jesus disse: façam isso em memória de mim. E o que nós observamos na história é que a igreja ela fez isso sim, desde o seu começo, em memória de Cristo. A gente pode comprovar isso porque o próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo o quê? A respeito da Santa Ceia que eles estavam observando. Então nós vemos que o quê? Que é algo histórico, a igreja sempre observou isso, não é algo novo que foi inventado agora, é algo que faz parte da igreja de Cristo, porque é um comando de Cristo para a sua igreja, e ao observar esse comando de Cristo, a gente é grandemente beneficiado, porque a nossa fé é encorajada, a gente se autoexamina, a gente se coloca no nosso próprio lugar de novo e exalta aquele que morreu por nós na cruz. Então, portanto, Santa Ceia é algo maravilhoso demais. Maravilhoso demais. O apóstolo Paulo fala lá no versículo 23 e 24, capítulo 11 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E está citando aquilo que Lucas relatou. Fica claro para a gente? Claro para a gente que aquilo que a gente já viu até agora, que as ações que nós fazemos, os elementos que nós usamos, o significado está tudo enraizado no que Jesus falou naquela última noite. Jesus é a origem da Santa Ceia, gente. Ele é a origem da Santa Ceia, ele que ordenou que ela continuasse e ele é o foco central dela. Ele é o centro da Santa Ceia. Agora, por que nós celebramos a Santa Ceia, então? Primeiro, porque é um comando de Jesus à igreja. E a gente, como igreja do Senhor, ele é o Senhor, e nós somos o quê, gente? Os servos. Ele é a cabeça, e a gente é o corpo. Logicamente, o seu corpo vai para onde a sua cabeça termina. Talvez a frustração é pior quando você estiver jogando bola, quando você tiver uma idade avançada. Porque eu jogo bola hoje, meu corpo já não vai mais para onde a minha cabeça vai. Mas nós somos os servos, ele é o Senhor. Vamos usar essa aqui, é melhor, né? O corpo está mais difícil. Mas ele é o Senhor e nós somos os servos. O Senhor manda e nós obedecemos. Então, primeiro, é um comando de Jesus Cristo. A gente observa porque é um comando de Jesus Cristo. Depois, porque por celebrar também a Santa Ceia, nós mantemos viva em nós a verdade de que Cristo morreu por nós e que Ele de fato tomou sobre si as nossas enfermidades, que de fato Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, por que a gente celebra isso? Porque mantém vivo em nós aquilo que Cristo fez. Então Ele entregou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele é a nossa ceia. Pela graça de Deus nós temos comunhão com Ele por meio do seu sacrifício. Portanto, nós queremos lembrar mesmo daquilo que Ele fez. Por isso nós celebramos a Santa Ceia. Outra coisa que o benefício que tem na Santa Ceia, como eu falei antes, ele promove humildade e piedade através do altezano. Por que isso? Porque no dia de Santa Ceia a gente corre o risco de chegar aqui com um salto alto, sabe? Não, pessoal, não é pecado salto alto, é distração. Não estou falando contra salto alto. Se tiver salto alto aqui, salto alto é bom, faz mal para a coluna, mas é bom. Mas não é pecado, tá, pessoal? A gente chega com o nariz em pé. Melhor. E a gente é levado com um autoexame. De Deus traz algumas coisas no nosso coração que nos faz perceber, cara, eu preciso mais de Jesus do que eu penso que eu preciso. Eu preciso mais de Jesus do que a maneira que eu vivo diz que eu preciso de Jesus. Então ela promove o quê? Ela promove humildade. Ela promove piedade, por quê? Porque ao perceber a minha falta na balança com Deus, eu quero fazer o quê? Jesus, entra ali, Jesus, e equilibra essa balança comigo. Porque eu não
consigo crer, graças a Deus. Então ela promove isso, então é um benefício para a gente. Outra coisa, ela exalta unidade e irmandade. Por que isso? Porque serve como um autoexame de como também nós estamos vivendo em comunidade. Em comunidade. Então não só no nível pessoal, ela promove humildade e piedade, mas ela também no nível congregacional, aqui no momento da Santa Ceia, se a gente observar a Santa Ceia no momento do jeito correto, ela também vai promover o que, gente? Unidade no nosso meio. Ela vai promover reconciliação no nosso meio. Perdão mútuo no nosso meio. Ela vai promover essas coisas. Quando a gente observa, ela também é correta. E outra coisa que ela também é um anúncio da morte de Jesus enquanto ele não retorna. É uma pregação da palavra do Senhor ensinada para a gente. A gente está pregando o Evangelho quando a gente está ceando. A gente está pregando que o Cristo crucificado, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. A gente está pregando isso, a gente está anunciando, a gente vai fazer isso enquanto a gente não fizer isso como Ele. A gente está fazendo isso. Agora, tem alguns requisitos, gente, para a gente poder participar da Santa Ceia. Ele também fala, como eu falei antes, tem que ser crente primeiro, ser salvo. A gente tocou já, bem claro, ter Jesus como seu único suficiente Salvador. A ceia, então, é para aquelas pessoas que celebram essa maravilhosa troca que houve na história. Que troca é essa? Cristo levou a minha morte e eu recebi a vida dele. Então, a Santa Ceia é para aqueles o quê? Que entendem, que amam, que valorizam e que de fato têm o testemunho do Espírito que isso aconteceu na sua caminhada. Houve um momento de quê? De salvação, onde os seus pecados foram pagos em Jesus. Pagos em Jesus. Houve um momento onde você entendeu o peso dos seus pecados. Eu gosto muito daquele hino que fala, foi na cruz, foi na cruz. Eu esqueci a estrofe que eu gostava. É mais ou menos esse negócio assim. Ele fala o quê? Que por muito tempo eu andei sem querer saber de Jesus Cristo, mas enfim senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Aí o que ele fez? Depressa fugir e em Jesus me escondi. A Santa Ceia é aqueles que depressa fugiram e se esconderam em Cristo. Então esse é o primeiro requisito, ser salvo. Segundo, autoexame. Isso é um autoexame. A gente tem que fazer esse autoexame. Não se deve participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo. E aqui muita gente tem uma ideia errada do que significa o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, tá, pessoal? A gente tem que entender isso aqui de maneira correta. Quando Paulo ensina isso aqui, o que estava na mente dele não era que os irmãos estavam fracos na fé. Que eles tinham cedido à tentação. Não era isso. Era algo mais sutil. A ideia dele que estava querendo tratar aqui era que os irmãos estavam maltratando os que pouco tinham para comer. Eles não estavam vivendo como corpo, não havia unidade naquela igreja. E isso ali constituía um problema gigante. Por quê? Porque para ter adoração verdadeira tem que ter unidade. A gente vê isso bem claro no relato de Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se estiver adorando a Deus ali, e se lembrar de que o seu irmão, não que você tenha algo contra ele, mas que o seu irmão tem algo contra você. Onde está a responsabilidade aqui, pessoal? Sobre aquele que tem algo contra mim, ou sobre aquele que... sobre aquele que ofendeu ou aquele que foi ofendido? Sobre aquele que foi ofendido. A ordem de Jesus aqui não é para aquele que ofendeu, é para aquele que foi ofendido. É isso mesmo, né, pessoal? Vamos ler um texto aqui para não ter confusão. Se você estiver apresentando a sua oferta, se você estiver adorando a Deus no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte
e adore ao Senhor. Olha a seriedade que Deus leva aqui, que Jesus está ensinando aqui sobre unidade. Sobre você querer vir aqui cantar, adorar a Deus, mas o seu irmão tem algo contra você. Não é você que tem algo contra o seu irmão, o seu irmão tem algo contra você. E você não buscou reconciliação. Você não trabalhou para que aquela ofensa que ele tem contra você seja remediada. Então a gente vê claramente aqui, gente, que no ensinamento do Novo Testamento, unidade e comunhão, elas são essenciais para que a adoração aconteça. Portanto, no momento de Santa Ceia, é um momento de quê? De reconciliação. É um momento de poder sair, deixar sua oferta ali naquele lugar diante de Deus e falar assim: peraí, Deus, eu já volto, mas eu vou procurar reconciliação com meu irmão, com meu pai, com meu vizinho, com meu irmão de igreja, com meu patrão. E depois eu volto, vou te adorar. Está claro aqui, pessoal? Claro. E a conclusão que a gente tira para a gente poder encerrar e depois passar para o ato da ceia, você já vai preparando lá para a gente, por favor. Hoje, ao comermos o pão e bebemos o cálice, que a gente possa lembrar que Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue historicamente, real. Isso aqui foi evidenciado por mais de 500 testemunhos populares do Cristo ressurreto. Não vou nem falar sobre a crucificação. A crucificação foi testemunhada por milhares de pessoas. Mas a ressurreição, pelo menos 5 pessoas tiveram um encontro com Cristo ressurreto, de acordo com os relatos bíblicos. Gente, o Filho de Deus entrou na história, viveu, sofreu, morreu por você, para que você pudesse viver por meio dele e para ele. Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos viver por meio dele, e ao vivermos por meio dele, a gente reconhecesse a bondade dele, que nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, que nos fez o seu povo, geração eleita, povo que foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, para que a gente pudesse entender isso e viver para ele, não só por meio dele, mas viver para ele. E hoje, antes de comer e antes de beber, que a gente possa fazer um autoexame e considerar se de fato esse cálice, esse pão simboliza aquilo que deveria simbolizar para você, o que a gente falou aqui hoje. Que você possa se autoexaminar hoje e ver se há unidade e comunhão do corpo. E se não há, resolva os conflitos mal resolvidos agora, hoje. Sai do seu lugar, converse com alguém, peça perdão, reconcilie. Fala: irmão, eu não quero viver assim mais com você, eu quero viver em unidade. Tem como? Se o irmão falar: não tem como não, aí você fala assim: Senhor, me dá graça, em nome de Jesus. Você pode correr o risco. Mas se o irmão não estiver pronto ainda, pelo menos você tentou reconciliação. Você fez o que você deveria fazer. Não é para você lavar as mãos, para você poder tentar. Tente mais uma vez, depois. Feche seus olhos aí na sua cabeça, vou te dar a oportunidade de você poder estar meditando sobre isso agora. Se autoexaminando, todos de cabeça baixa das suas chaves. Examine seu relacionamento com Deus agora. Senhor, sonda nossos corações agora, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Nos mostra, Senhor. Traga a nossa mente, Senhor. Nos dê também, Deus, a graça para a gente poder se arrepender dos nossos pecados. Arrepender, Deus, não ficar no sentido que a gente pecou, mas tomar a decisão de mudar de vida, de cancelar os pecados agendados, Senhor. Em nome de Jesus.
quero orar pessoas que querem falar: Jesus, hoje eu ouvi a sua voz, eu quero voltar para o Senhor, não consigo mais viver longe do Senhor. Hoje o Senhor me encontrou aqui no meio de 100 pessoas, parece que a palavra era só para mim, Senhor. Eu quero orar por você que diz assim: Jesus, eu não quero voltar para o Senhor. Eu quero orar pessoas que ouviram pela primeira vez aquilo que Cristo fez de maneira real, que tocou no seu coração, que te fez entender de fato a grandiosa obra do Senhor Jesus. Eu quero orar por você dizendo: Senhor, essa pessoa quer se entregar ao Senhor. Eu quero orar por você que quer se entregar a Jesus. Quer falar: Senhor Jesus, eu quero dar um passo em direção ao Senhor. Eu não sei como funciona muito bem, não sei, eu estou novo agora, Jesus, mas eu ouvi algo que queimou no meu coração hoje, como nunca queimou no meu coração. E para falar a verdade, eu me sinto numa posição até meio que desconfortável, de tanto, parece que tem algo que está gritando dentro de mim, Senhor. É a voz do Espírito mesmo que está gritando. É assim mesmo, é assim mesmo. Quero orar por pessoas que querem dizer: Senhor, tem pessoas aqui, Deus, que eu não consigo me relacionar bem, eu estou vivendo mal com elas, não há unidade entre a gente. E nós somos dois filhos do Senhor, duas filhas do Senhor. Mas aconteceu algo no nosso relacionamento, eu falei algo que a pessoa não gostou, então ela falou algo que eu não gostei. E ficou manchado esse relacionamento de tal maneira que ninguém procurou reconciliação, mas eu quero tomar para mim mesmo a responsabilidade de poder buscar reconciliação nesse relacionamento. Eu quero a ajuda do Senhor, eu vou precisar de ajuda. Eu quero orar por você hoje. Quer fazer isso? Se você quiser receber alguma dessas orações, de dar um passo em direção a Jesus, e falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, o peso do pecado, Deus, caiu em mim, agora eu vi, eu entendi, tem algo que está incomodando no meu coração e eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero orar por você hoje. Você que quer falar: Jesus, eu quero voltar para o Senhor, eu já não aguento mais viver para longe do Senhor, eu já não aguento mais olhar para trás e ver que os melhores dias com o Senhor estão no meu passado e não no futuro. Não quero isso mais. Quero viver para o Senhor e com o Senhor. Eu quero orar pessoas que querem dizer: Senhor, me ajuda a trabalhar em reconciliação, Senhor. Talvez vocês estão aqui, tem muita gente que ofendeu vocês de maneira que foram horríveis mesmo. Talvez um relacionamento traído, talvez algum tipo de abuso, de negligenciação. Eu não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei: que eu era um dos maiores pecadores, mas o sangue de Cristo Jesus me purificou de todo e qualquer pecado. E ao fazer isso por mim, Ele me chama a fazer por outros também. E é assim com você também, meu irmão. E se você é uma dessas pessoas que recebeu uma oração hoje, eu quero que você fique de pé agora, onde você está, todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero que você fique em pé. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Fique de pé, que eu quero orar por você. Se você quiser receber essa oração, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus vai tocar no coração, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que hoje que pessoas ouvirem a sua voz, Deus, eles não endureçam o coração, Deus, mas que eles possam se entregar, Deus, ao Senhor hoje. Eu quero orar pessoas que querem voltar para dizer: Jesus, não mais longe do Senhor. Eu quero viver para o Senhor, para a sua glória. Eu quero viver o seu chamado, os seus planos para a minha vida novamente. Eu quero sonhar os seus projetos, Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. Pessoas querem falar: Jesus, hoje ardeu no meu coração uma mensagem como há muito tempo não ardia. Eu senti algo, Senhor, que incomodou. E eu quero entregar isso para o Senhor. Eu quero me mergulhar em Ti. Fique de pé, que eu quero orar com você hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique de pé, você que quer falar para Deus: Deus, algo aconteceu no passado, Deus, algo me incomoda, eu não consigo, Deus, amar, eu não consigo confiar, eu não consigo perdoar. Fique de pé,
perdoa os piores pecados, pode te dar poder para você conseguir liberar perdão e reconciliar o seu irmão. Eu vou orar, se você quiser essa oração, fique de pé com os irmãos que já estão de pé, que a gente vai orar agora. Vou pedir que alguém fique do lado dos irmãos que estão de pé, põe o nome deles aí, vamos orar por eles, Se não ficou de pé, não pode ficar de pé, a gente vai orar com você, tá, pessoal? Glória a Deus, glória a Deus. Fala para Jesus aí, por que você ficou de pé hoje? Fala aí, pessoal. E a igreja está orando, para que Deus possa estar trabalhando no coração dessas pessoas mesmo. Fala para Jesus, Jesus, é por isso que eu estou de pé hoje, Senhor. Por isso que eu estou de pé, fala aí, pessoal, para Jesus, você é Deus. Jesus, essas pessoas tiveram a coragem suficiente para diante de todos que estão aqui hoje. Deus, declaradas a dependência e a necessidade que elas têm do Senhor, publicamente. Sua palavra diz: se a gente não se envergonhar do Senhor, o Senhor não se envergonha da gente. Deus, eu lembro da passagem de que o diabo quis destruir a fé de Pedro, mas o Senhor disse para Pedro: eu orei, eu roguei por você. Deus, eu rogo por eles, Deus, agora, em nome de Jesus. Jesus, interceda por eles juntos ao Pai. Deixa eles sentirem o perdão do Senhor, a alegria da salvação novamente, no nome de Jesus. Deixa eles sentirem, Deus, que vindo do Senhor um poder, Deus, de cancelar, Deus, a dívida, Deus, para que haja reconciliação no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Só o Senhor pode fazer essas coisas que a gente vive, como no dia de hoje. Pessoas se levantando ao Senhor, dizendo: eu quero Jesus. É só o Senhor que pode fazer isso. Seja louvado, Deus. Seja agradecido. Muito obrigado, Deus, por trabalhar do Senhor na vida deles. Deus, eu creio que é só o começo. E aquele que começou essa boa obra, o Senhor tem pleno poder para completá-la, Deus, até o dia, a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero crer, Deus, que eu vou encontrar com eles, Deus, nos céus, porque hoje o Senhor começa algo novo na caminhada deles, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, toda a igreja